Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Quantos trouxeram sua Bíblia? Graças a Deus. Quem vai precisar ligar a sua Bíblia? Ligar a Bíblia, vai, quem vai ligar? Ok, alguns. Então abra então em João capítulo 1, Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Versos de 1 a 14. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Nós estamos, irmãos, diante da mais importante peça literária do mundo. Nenhum livro na história da humanidade é mais conhecido, é mais lido do que o Evangelho de João. É o pináculo da teologia cristã. Nós temos 4 evangelistas e um só evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Cada evangelista olha para Cristo numa perspectiva diferente. Mateus viu como rei, o rei dos judeus. Marcos o viu como servo, aquele que trabalha em nome de Deus. Lucas o viu como homem perfeito, mas João o enxerga como o próprio Deus. É interessante que os 3 evangelhos sinóticos falam das realizações de Cristo, das obras de Cristo. João trata do significado dessas obras. João, de 1 a 12, fala do ministério público de Jesus. Dos capítulos 13 a 21, fala do ministério privado de Jesus. É importante entender que este evangelho foi o último evangelho a ser escrito. Foi escrito no final do 1º século, quando os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, já havia mais de 30 anos que circulavam livremente nas igrejas cristãs do 1º século. Quando João escreveu este evangelho, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. E João escreve este evangelho para defender a divindade de Cristo, porque a divindade de Cristo estava sendo atacada no final do 1º século, por uma terrível heresia que quase devasta o cristianismo nos 3 primeiros séculos, a heresia do gnosticismo, influenciada pela cultura e pela filosofia grega, de que a matéria é má e o espírito é bom. Os gnósticos não acreditavam nem na criação, nem na encarnação, nem na ressurreição. Por isso João escreve este evangelho para mostrar para nós que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e ao mesmo tempo
é verdadeiramente homem. Eu quero então olhar esse texto com você e peço a você que simbolicamente tire as sandálias dos pés. Nós já estamos pisando em Terra Santa. Nós estamos olhando para este horizonte do pico do Monte Everest, do monte mais alto da revelação divina. E este texto lido é como que o vestíbulo deste evangelho precioso. E João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Chama a sua atenção para essa primeira fase. No princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra, o Verbo é Cristo, o Verbo é Deus. Notem que o Verbo está aqui no pretérito imperfeito. Não diz aqui que no princípio foi o Verbo, mas está escrito aqui que no princípio era o Verbo. Isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e terra tiveram um começo. Houve um tempo, e diríamos lá na eternidade, que não existia céu, que não existia terra, que não existiam as estrelas, que não existiam as galáxias, que não existia o homem, que não existiam os animais, que não existiam os anjos, mas o Verbo já existia antes do princípio, antes do começo. Então a primeira afirmação que João faz sobre o nosso glorioso Redentor é que ele é eterno, que ele preexiste ao tempo, que quando tudo começou, ele já existia e existia eternamente. E este é um conceito que a sua mente e a minha não alcança plenamente, porque eternidade não é tempo, não é tempo. Por exemplo, se eu perguntar para você, se eu tirar de 1 bilhão de anos um dia, nós não temos mais 1 bilhão de anos. Mas se eu perguntar para você, se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto resta? A eternidade. E se eu tirar 1 trilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Portanto, a eternidade não é tempo, pois o seu Cristo, o seu Jesus, o seu Salvador, antes que tudo começou, ele já existia e existia eternamente. A segunda verdade que João nos informa, que o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, pros ton theon, significa ele estava face a face com Deus. Se Deus Pai é uma pessoa e ele é, e se o Verbo estava face a face com ele, então o Verbo não é uma energia, não é um ser impessoal. O Verbo é uma pessoa coigual, coeterna, consubstancial com o Pai, Deus de Deus, luz de luz, da mesma substância, com os mesmos atributos, tendo a capacidade de realizar as mesmas obras. Ele não apenas é eterno, ele é pessoal. Mas agora o texto conclui dizendo: e o Verbo era Deus. Aqui se afirma com total clareza e absoluta eloquência que este Verbo eterno e pessoal é também divino. É divino. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele é autoexistente, ele é infinito, ele é imenso, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é transcendente, ele é soberano. Ele realiza as mesmas obras. Ele e o Pai são um. Ele é Deus, verdadeiramente Deus. Eu preciso evocar aqui, vocês já conhecem sobejamente esse fato, de que você diante de Jesus tem 3 alternativas. Ou você tem que admitir que ele é um mentiroso, ou você tem que admitir que ele é um louco, ou então você tem que se curvar à realidade que ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus.
Ele disse que é Deus. Eu e o Pai somos um. Mas notem comigo que esse texto avança um pouco mais no verso 2 para nos dizer: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando tudo começou, ele estava lá com o Pai, mas não passivamente, não assistindo o grande espetáculo da criação passivamente. Ele estava lá no princípio ativamente. De que maneira? Confira comigo o verso 3: todas as coisas foram criadas ou feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui chegamos a algumas impressionantes conclusões. Primeira, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. Não, não é. Este mundo não pariu a si mesmo. A ideia de que o mundo surgiu espontaneamente não tem fundamento, não tem base científica, porque a matéria não cria a si mesma, portanto ela não é eterna. Este mundo não é produto de uma grande explosão. A teoria do Big Bang é uma coisa inconsistente, porque o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você pegar 1 bilhão de letras e jogá-las para cima e cair uma enciclopédia, do que você acreditar que uma explosão gerou o cosmos, com a sua harmonia, com as suas leis. O nosso universo não é resultado de uma evolução de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Não, não é. O nosso universo foi criado. O universo é composto de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. O nosso universo é governado por leis. Leis não formam a si mesmas. Alguém fora do universo criou as leis, estabeleceu as leis, criou a matéria, deu harmonia a esse universo e trouxe à existência o que não existia. Quando você para pensar na complexidade desta criação, tudo veio a existir por intermédio dele. Aquela criança que foi colocada numa manjedoura, aquele menino que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que morou em Cafarnaum, que morreu em Jerusalém, que ressuscitou e voltou ao céu, é aquele que criou do nada o universo. Com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, com mundos, com galáxias, com estrelas, a ponto de haver mais estrelas no universo que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. Tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando o profeta Isaías, trazendo à tona a grandeza dessa criação e a majestade desse Criador, ele disse que esse é aquele, e ele está falando do servo, ele está falando de Jesus. Em Isaías 40, ele diz: é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, nem uma só delas vem a faltar. É aquele que olha para os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta e diz que todas estas nações, com o seu poderio bélico, econômico e militar, não passam de um pó numa balança de precisão, como um pingo que cai de um balde, como um vácuo, como nada, com menos do que nada. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou o macro-universo e ele criou o micro-universo. A ponto de uma folha, por mais terra e delgada que seja, ser tão complexa como a cidade de São Paulo.
a ponto de você ter em cada um de seus olhos mais de 2 milhões de fios duplos encapados, e se não for assim, haveria um curto-circuito e você ficaria cego, a ponto de você ter no seu corpo 102 trilhões de metros de fita DNA, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Tudo isso foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Mas notem comigo mais, vejam por favor o versículo de número 4, que é uma outra informação estonteante acerca de Jesus Cristo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que Ele é o único ser que existe, que tem vida própria, que tem autoexistência, que não deriva a sua vida de ninguém. Ele é Deus. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o autor da existência. Ele não teve um momento em que passou a existir. Ele é eterno. Tudo que existe deriva a sua vida de Deus. Os anjos existem porque foram criados. Os homens existem porque foram criados. Nenhum ser deu à luz a si mesmo. Nenhum ser é independente para viver por si mesmo. Não apenas fomos criados, mas dependemos dele para viver. A vida estava nele. Ele é a fonte da vida. A fonte da vida biológica, da vida física e, sobretudo, da vida espiritual. E esta vida que estava nele, e ele é a própria vida, é a luz dos homens. E onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Notem comigo, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz chega, não tem espaço para a treva. A luz chega, as trevas precisam bater em retirada. A luz é vencedora, a luz é triunfante. Notem comigo que o propósito de João neste evangelho é provar que Ele é Deus. Ele é a luz que ilumina todos os homens. Qual é a maneira que João escolhe para provar que Jesus Cristo é Deus? Lendo o seu evangelho, você chega à seguinte conclusão: ele escolhe duas vertentes para provar isso. Primeira vertente, ele evoca 7 milagres realizados por Jesus. Só Deus faz milagres. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o oficial de um rei. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda, 38 anos paralítico. Quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, ele anda sobre as águas. Sexto milagre, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, ele ressuscita Lázaro dentre os mortos. Mas não bastasse as obras que ele faz, quem ele é, prova também sua divindade, porque João vai escolher 7 expressões de Jesus: eu sou, e este é o nome de Deus, revelado a Moisés, lá no Sinai: eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Esse é o nome Yahvé, esse é o nome Javé, esse é o nome sagrado de Deus, e Jesus Cristo vai aqui mostrar que Ele é o Jeová do Velho Testamento, quando diz lá, no capítulo de número 6, eu sou o pão da vida. Capítulo 6, verso 35. Depois ele vai dizer no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Depois ele vai dizer lá no capítulo 10, versículo 9, terceira vez, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Depois, em quarto lugar, ele vai dizer lá em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Em quinto lugar, ele vai dizer lá em João 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida.
Em sexto lugar, ele vai dizer lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E em sétimo lugar, ele vai dizer em João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Ele é Deus, Ele é o Jeová do Velho Testamento, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de toda graça, Ele é verdadeiramente Deus. Mas nota uma coisa curiosa, dessas 7 afirmações de Jesus Cristo, eu sou, uma delas ele partilha conosco. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Em momento algum você vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo assim, vós sois o pão da vida. Em momento algum vocês encontrarão na Bíblia assim, vós sois a porta. Vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida, ou vós sois a videira verdadeira. Não é essa a declaração, mas há uma declaração, vós sois a luz do mundo. Mas eu pergunto a vocês, o sol brilha? Brilha? Sim, o sol brilha. Eu pergunto a vocês, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Então qual é a diferença entre o sol e a lua? É que quando o sol brilha porque tem luz própria. Mas quando a lua brilha, ela só brilha porque resplandece a luz do sol. Jesus Cristo é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo no sentido de que ele tem luz em si mesmo. Mas você e eu só podemos ser luz do mundo na medida que nós, como a lua, resplandecermos e refletirmos no mundo a luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Depois que João então prova esta verdade, quem Jesus é e o que ele fez, agora ele vai partir para um outro caminho, são as atitudes em relação a Jesus, em relação ao verbo, e ele começa com os versos 6 a 9, falando do precursor de Jesus Cristo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Note que João não se levanta por si mesmo, João é enviado por Deus depois de 400 anos de silêncio profético, enviado por Deus, não entre os doutores da lei, não lá entre os sacerdotes, não lá no palácio de César, nem mesmo no palácio de Pôncio Pilatos, nem mesmo no palácio de Herodes Antipas, mas Deus vai lá e escolhe João Batista, alguém que vai vestir-se de forma estranha, alguém que vai se alimentar de forma estranha, alguém que vai viver de forma estranha, pregando num deserto. E confira comigo o verso 7, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Mas há um detalhe no verso 8, ele não era luz. Sabe o que eu aprendo aqui? À luz do que o pastor Arival já nos introduziu através de 2 Coríntios 11:3, não queira ser mais do que Deus determinou que você seja. Agora preste atenção nisso. João Batista podia ter a tentação de querer ser maior do que era. Ele é o precursor, ele está pregando, e ele não está pregando numa catedral. Ele não está pregando no templo de Jerusalém, ele não está pregando numa praça de Jerusalém, ele está pregando no deserto da Judeia, um lugar montanhoso, um lugar de vales, um lugar de pedras, um lugar de areias grossas, um lugar extremamente quente de dia, um lugar extremamente frio de noite, um lugar extremamente hostil. E as multidões desabalam de Jerusalém, das cidades e províncias da Galileia, multidões e mais multidões vêm ao seu encontro, e ele prega sobre arrependimento, e ele corrige aquela grande massa de gente que vem, e elas por ele são batizadas no Rio Jordão, e de repente alguém pergunta para ele assim, porventura, você não é o Cristo? Ele podia pensar, bom, na verdade, olhando para o meu sucesso, olhando para essa grande multidão que vem a mim, eu posso até repensar a minha teoria e achar que, eu acho que fica bem.
essa moldura fica bem em mim. Mas ele não quer ser quem ele não foi chamado para ser. Ele não quer ser maior do que o chamado de Deus para a sua vida. Eu não sou a luz, eu testifico a respeito da luz. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar e desatar as correias das suas sandálias. Na verdade, o meu projeto de vida é que eu diminua e ele cresça. Entenda isso. Seu papel não é se engrandecer, o seu papel é engrandecer o seu Senhor. O seu papel é mostrar quão grande, quão maravilhoso é o seu Redentor. Diz o versículo 9, que esta luz, a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Não importa quão envolto em trevas, não importa quão terrível é a escuridão à volta do homem que caiu no poço mais profundo, se degradou da maneira mais humilhante e terrível, quando Jesus chega na sua vida, as trevas vão embora e a luz brota. Ele é a luz do mundo. E quando ele chega, a luz chega, e a luz vence as trevas, e a luz espanca as trevas, e tudo se faz novo na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Ele é a luz que vindo ilumina todo homem. Não há ninguém fora do alcance da luz de Cristo, da graça de Cristo. Quando chega o verso 10, há uma coisa importante a ser dita. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conhecia. Eu acho interessante que parece que João está aqui como num fôlego só, falando coisas tão sublimes. De repente ele lembrou que tem mais coisa para ser dita do que disse lá no começo, e é preciso voltar lá no começo e reafirmar as mesmas coisas que já disse. Mas preste atenção, a palavra mundo aparece 3 vezes no verso 10, com 3 significados distintos. O Verbo estava no mundo, mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, o mundo matéria, mas o mundo não o conheceu, o mundo de pessoas. Então note que num único versículo você tem a palavra mundo 3 vezes, e as 3 vezes que aparece com significados diferentes. Daí a importância de interpretar a Escritura. Quando chega no verso 11, ele vai dizer que ele veio para que era seu, e os seus não receberam. Os seus aqui no caso são os judeus, ele veio dos judeus, e os judeus não receberam, e não o receberam porque faltasse evidência. Não, a evidência era clara, era eloquente, ele ensinou, ele proclamou, ele demonstrou, ele fez milagres. Os cegos viram, os coxos andaram, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mudos falavam, os cativos eram libertos, os mortos ressuscitavam. Há todo o poder e toda a evidência de que ele era verdadeiramente Deus. Apesar de tanta luz, as pessoas não viram, não por falta de luz, mas por cegueira pessoal. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Que tristeza é quando tem luz, mas não existem olhos. Não basta ter luz, se não tem olhos, impera a escuridão. Mas notem comigo a adversativa do verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Louvado seja o Senhor. Preste bem atenção nisso. É Deus quem dá poder para que você seja feito filho de Deus. Não importa se você nasceu num berço de ouro ou num berço de palha. Não importa se você nasceu numa mansão ou numa favela. Não importa se você é um doutor ou analfabeto. Não importa se a sua família tem sangue azul ou se vive na classe D.
na estratificação social. Não importa a cor da sua pele, não importa a cultura que você tem, a escola que você estudou, a roupa que você veste, a casa que você mora. Se você recebeu a Jesus, Deus dá a você a autoridade, o poder de fazer parte da sua família. Ninguém pode comprar esse privilégio, não tem ouro que pague esse privilégio, ninguém merece esse privilégio, é uma dádiva do próprio Deus a todo aquele que recebe o seu Filho, a todo aquele que crê no seu Filho. Igreja nenhuma pode dar isso, concílio eclesiástico nenhum tem poder para fazer isso, nenhum pastor, nenhum missionário, ninguém tem essa autoridade, é todo aquele que crê em Jesus, é o próprio Pai que dá esse poder e essa autoridade. Você agora é meu filho. Notem comigo, não alguns, não a maioria, todos, louvado seja Deus. Outrora, vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, outrora, estávamos longe de Deus, afastados e apartados das promessas de Deus. Outrora nós estávamos cegos, outrora nós estávamos escravizados, outrora nós estávamos depravados, outrora nós estávamos condenados, outrora nós estávamos longe, muito longe de Deus. Mas agora Ele mesmo abriu os nossos olhos. Agora Ele mesmo nos deu arrependimento para a vida, agora Ele mesmo plantou a fé salvadora no nosso coração, agora Ele mesmo veio e arrancou o coração de pedra e nos deu um coração de carne, agora Ele mesmo veio e mudou as disposições íntimas da nossa alma, agora Ele mesmo nos regenerou pelo poder do seu Espírito, agora Ele mesmo nos carimbou com propriedade dEle, nos selou com o Espírito Santo da promessa, agora Ele tudo fez novo na nossa história, e diz: agora você é meu filho, membro da minha família, agora você é meu herdeiro, agora você é co-herdeiro com meu filho, agora você faz parte da minha família, você que crê em Jesus Cristo, meu filho. Quando chega no verso de número 13, há uma explicação mais detalhada disso. Os quais não nasceram do sangue. Não é uma questão hereditária. Não é verdade que filho de peixe é peixinho, no sentido de que filho de crente é crentinho. Não. O filho do homem e da mulher mais piedosos precisa também nascer de novo. Você não passa isso por genética. Ninguém entra no reino de Deus por genética. Não nasce do sangue. Não se entra no céu por procuração, nem por atacado, nem em bloco familiar. É uma experiência pessoal. A porta é estreita. Cada um precisa ter o seu encontro com Deus. Não nascer do sangue, não nascer da vontade da carne. Eu não posso dizer assim: eu tomo a decisão de a partir de hoje ser filho de Deus, eu resolvo a partir de hoje ser filho de Deus, eu decido que agora eu sou filho de Deus. Não, você não tem esse poder. Eu não tenho esse poder. Nenhum ser humano tem esse poder de se autodenominar filho de Deus. Não é uma obra humana, não é produto da vontade humana, não é a realização que o homem consegue produzir no seu próprio coração, e mais, nem da vontade do homem. Ou seja, eu não posso dizer para você: seja filho de Deus. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autoridade, o Papa não tem, o missionário não tem, o pastor não tem, a igreja não tem, o concílio não tem, nenhum ser humano tem, nenhuma instituição humana tem esse poder de determinar que alguém seja filho de Deus. Este poder
é Deus quem detém, e é Ele quem exerce. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Oh, irmãos queridos, vocês já pararam para pensar quão privilegiado? Quantas pessoas hoje ficam encantadas ao ler as revistas mais famosas do mundo, as pessoas que nascem em famílias nobres, famílias reais, que têm sangue azul, que têm heranças robustas, que moram em mansões. Deixa eu dizer uma coisa para você, corre nas suas veias muito mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é herdeiro do Rei da Glória. E não foi nenhuma decisão humana que deu a você essa posição e esse status. Foi o próprio Deus quem escolheu você, quem chamou você, quem transformou você, quem deu a você a bênção de crer no seu Filho, e você agora tem a vida eterna e se torna membro da família de Deus. Quando chega no verso 14, João vai fazer talvez a mais espantosa declaração da Bíblia. O nosso irmão Atanásio, lá do século IV, aquele irmão que venceu o grande debate no primeiro concílio geral da igreja, em 325 em Niceia, contra as teses perigosas e sutis e heréticas de Ário, que dizia que Jesus Cristo não era Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Atanásio escreve uma obra, Encarnação, o maior mistério do cristianismo. Pense comigo, e o Verbo se fez carne. Que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo autor da vida, o verbo a luz do mundo, o verbo que é transcendente, maior do que tudo quanto ele criou. Se esse universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ou seja, se você voasse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria nessa velocidade mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, pois não há um centímetro desse universo que Jesus não possa dizer, isso aqui é meu, eu estou aqui e eu criei todas essas coisas. E agora aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, se esvazia a si mesmo, se esvazia e se esvazia, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce numa manjedoura, enfaixado em panos, e cresce em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Você quer um mistério maior que esse? Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Aquele que os céus dos céus não podiam contê-lo, se esvazia. Calça as sandálias da humildade, veste pele humana e habita entre nós, como um de nós, exceto no pecado. Calçou as nossas sandálias, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, chorou as nossas lágrimas, sentiu a nossa dor, viveu entre nós, morreu por nós, para ressuscitar para a nossa justificação. Notem comigo que ele veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Já pensou se Jesus tivesse vindo cheio de juízo e de justiça? Estaremos esmagados.
Estaremos condenados, arruinados e fulminados, porque a Bíblia diz que as nossas justiças não passam de trapo de imundície. Agora, se as nossas justiças não passam de trapo, e as nossas iniquidades, o que seriam? Se o nosso melhor aos olhos deste Deus que é santo não passam de sujeira, e a nossa sujeira, o que seria? Se ele viesse em juízo, ele nos condenaria inexoravelmente, mas louvado seja Deus, ele veio cheio de graça. Ele pega a gente caído, quebrado, machucado, ferido, condenado, depravado, e nos toma, e nos levanta, e nos perdoa, e nos restaura, e nos purifica, e nos transforma, e nos faz vasos de honra, nos faz alguém parecido com ele, para que nós resplandeçamos a glória dele. Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. E diz o texto, para fechar esse introito do Evangelho, que nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E vocês sabem que glória não é um atributo de Deus. Não é um atributo. Como a santidade, a justiça, a misericórdia. Não, não. Glória é um termo teológico que significa a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus lá no passado enviou profetas, cada profeta apontava para um atributo de Deus. Por exemplo, Isaías mostrava a santidade de Deus, Amós revelava a justiça de Deus, Oséias mostrava a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele não mostrou apenas a santidade, a justiça, a misericórdia, Ele mostrou todo o ser de Deus na sua plenitude, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Oh, quão glorioso é o nosso Redentor. E eu quero concluir dizendo para você que muitas vezes você e eu lutamos contra o pecado, e tantas vezes nós somos ludibriados, enganados e até derrotados. Porque às vezes estamos fazendo a coisa da forma errada, querendo fazer a coisa certa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, disse que o que o ajudou a vencer o pecado não foi estudando e dragando os porões da iniquidade, para mostrar quão terrível é o pecado, mas foi contemplando quão belo é o Salvador, quão glorioso é o nosso Salvador, quão magnífico é o nosso Salvador. E ele diz que quando você fica encantado com a sublimidade do conhecimento de Cristo, então aquilo que o mundo oferece para você como vantagem, como lucro, como prazer, não passa de lixo. O mundo nos encanta, o mundo nos fascina, exatamente porque nós não estamos olhando para a beleza, para a glória, para o fulgor do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se o brilho dele, se a glória dele, se a majestade dele, se a santidade dele, se a beleza dele, se as perfeições dele encherem os nossos olhos, o nosso coração, o melhor do mundo não passará de esterco para o nosso coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Curva sua fronte. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é preciosa, ela é rica, ela é oportuna.
ela é mais doce do que o mel, ela é mais preciosa do que o ouro depurado, ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela ilumina os olhos, ela é o nosso tesouro mais precioso. Deus, nós te pedimos que nesta noite Tu abras os olhos do nosso coração, para que nós vejamos a glória do nosso Redentor, para que nós fiquemos encantados com a beleza, com o fulgor da Sua santidade, da Sua bondade, da Sua graça, da Sua misericórdia. Que nesta noite vejamos a Tua glória, Senhor, a glória do Teu Filho, revelando a nós a Tua pessoa, os Teus atributos, a Tua grandeza. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que Tu nos toques nesta noite com o poder do Espírito Santo, para que, se neste santuário entrou alguém que ainda não recebeu Cristo Jesus como seu Salvador, que essa seja uma noite de salvação. Que se alguém ainda está vivendo em trevas, que ele seja iluminado por esta luz que ilumina todo homem. Se ainda não recebeu vida, que a vida de Cristo possa reverberar neste coração, nesta noite, e que haja salvação nesta casa, para a glória do Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor, pela pessoa de Jesus, pelos atributos de Jesus, pelas obras de Jesus, pela graça salvadora de Jesus, pela manifestação de Jesus, pela encarnação de Jesus, pela sua disposição de vir a este mundo por amor de nós, para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Nós te exaltamos, ó Deus, nós nos alegramos em Ti e damos a Ti a honra, a glória e o louvor agora e eternamente, em Cristo Jesus. Amém.